o desconforto ele é um mensageiro do bem. Então, tudo que a gente acessa de dor, desconforto, desordem no nosso sistema está mostrando algo que a gente não está dando conta de ver conscientemente. Então, precisa vir para a consciência pelo caminho da dor. E por isso que a inteligência intuitiva é um caminho tão leve. Porque como você trabalha para estar em estado de presença, a dor até vem, mas ela vai embora muito rápido porque você já compreende o que ela quer te dizer. Então, esse movimento, por exemplo, eu digo que nossa, eu era para estar desde 2012 já na área que eu atuo hoje, porque vieram convites da vida, mas eu estava tão focada no script que eu tinha feito de ir para São Paulo trabalhar numa grande empresa para depois ir para o exterior, que eu não conseguia soltar aquele mapa que eu criei. Era um mapa, só que assim, tinha caminhos muito mais legais me mostrando para ir curtindo o pôr do sol na praia, mas eu continuava presa no caminho que eu tracei. E também rola tipo um medo, né? De você, tipo assim... Muitos. Igual você falou, né? Foi do nada, você, pum, não quero mais essa vida pra mim, mas... Vou encarar. Na verdade, você arriscou e foi fazer o que você realmente queria. E eu não acertei de primeira, Emily. Isso é muito importante as pessoas, assim, falar, né? Porque quando eu comecei a empreender e eu não sabia no quê, eu transitei por muitas coisas. Então, assim, eu empreendi, né? Primeiro com as cucas, porque era o que estava fácil ali até eu pensar o que eu queria. Aí, tive um negócio com uma amiga que a gente fazia juntos decoração de festas, presentes afetivos e tal. Sim. E ela precisou, né? Se mudar para um outro estado e se dissolveu aquela parceria. Daí, quando eu abri o meu negócio, que se chamava Merak Co-Criativa, já foi para caber tudo que eu fazia. Porque, em paralelo, eu continuava fazendo consultoria de RH e treinamentos por outras empresas, algumas que eu atuo até hoje, mas que eu nunca divulguei, nunca falei, porque eu não precisava vender isso para ninguém. Isso era algo orgânico, que era resultado da experiência que eu já tinha de 17 anos atuando em RH e treinamentos. Então... mas aquilo não era o suficiente e eu sabia que eu não queria voltar para isso como o meu principal. Mas foi bom ter ali, né? Só que eu precisei fazer as pazes com essa minha experiência corporativa. Porque era algo que eu quis exorcizar quando eu saí. Tipo, eu nunca mais entrei no LinkedIn. Tipo assim, de tanto que o meu corpo sentia que aquilo ali não me fazia bem. Meu corpo sabia já que aquilo não me fazia bem. E aí, nesse caminho de empreender... Quando eu comecei a empreender na área de festas, e eu gosto de falar que o nome Merak, ele é um verbo grego que significa fazer algo com alma, criatividade e amor. E não tem nenhuma palavra em nenhum outro idioma que signifique isso. É só essa palavra. Então, eu sempre falei que eu sempre fui uma mulher de ação, então o nome da minha empresa tinha que ser um verbo. Eu dizia, só pode ser um verbo, né? Porque já é movimento. E aí, na Merak, eu atuava em 4 braços. Decoração, festas e eventos, treinamentos e consultoria. E nessa consultoria, eu comecei a trabalhar com pequenos empreendedores. E nesses pequenos empreendedores desse mercado eram os meus fornecedores e eu fui vendo que eles eram muito amadores, de um lugar muito puro, porque eram negócios de família, que um foi aprendendo com o outro. Então, era confeiteiro, era do brigadeiro. E eu tinha aquela bagagem que eu vinha das empresas que eu atuei como consultora e também de quando eu fui, né, de gestão das grandes empresas e dizer assim, mas isso é tão simples. E aí eu comecei a ajudar eles a desenvolver produto, precificar, estratégia de comunicação e tal, e fui vendo eles crescerem para me atender melhor. Porque tudo que eu criava era muito diferentão, muito criativo, então eu precisava desenvolver fornecedor porque ninguém estava acostumado a fazer isso. Nesse movimento, eu criei o primeiro passo da inteligência intuitiva foi a consultoria criativa. A consultoria criativa evoluiu para mentoria criativa, que evoluiu para mentoria afetiva e que depois evoluiu para mentoria intuitiva. Por quê? Quando eu estava nas consultorias, tinha lá o script lá. Hoje nós vamos falar de persona. Tinha, assim, eu sempre estudei muitas técnicas, ferramenta pra caramba. E aí eu sentava, assim, eu tirava amanhã pra me preparar, ouvia todos os áudios que a gente já tinha trocado, revisava onde a gente tinha parado naquele ponto da consultoria. E aí eu sentava na frente da pessoa pra gente andar o próximo passo, a pessoa olhava e dizia assim, aconteceu tal coisa, desmoronava, e eu ficava assim, viu, mas a gente tinha que falar disso aqui hoje. E aí eu entendi que eu não ajudava quando eu ficava presa na minha lista, eu ajudava quando eu estava presente para a pessoa. E presente para a pessoa, a gente chegava nas alternativas. E eles saíam assim muito aliviados e diziam, nossa, parece que você traduziu o que eu estava sentindo. Parece que você tá lá dentro vendo o que acontece. E aquilo começou assim. E até então eles diziam, Giza, você é muito criativo, não é possível, eu tenho vontade de gravar as coisas que você fala, porque você teve insights aqui sobre o meu negócio que eu tô há meses tentando ter. E aí eu
em paralelo, para mim, eu estava me nutrindo de várias formações terapêuticas, PNL, estudando várias coisas, né? Coaching quântico, vivendo os meus processos para cuidar da minha vida. E aí eu comecei a entender que aquelas pessoas tinham as informações que elas iam buscar comigo. Não era a informação que elas precisavam. O que elas precisavam era o tipo de acolhimento emocional e a forma como eu ajudava elas a sentirem para resolver o que elas tinham pela frente. E aí foi muito interessante, Emily, porque o meu negócio começou a crescer muito e eu comecei a ficar muito frustrada, mesmo tendo sucesso. Em paralelo, assim, eu atendendo as pessoas, e aí eu falei, gente, tava pesado, eu me realizava fazendo as coisas, e naquele ano, que foi o ano que eu decidi que eu ia encerrar a Merak, 2018, eu tive, assim, um aumento de faturamento de 44%, tinha sido excelente, um ano excelente, muitos clientes novos, estava só crescendo, mas eu vi que o meu valor com fornecedores tinha duplicado. E aí eu falei assim, tem algo estranho aqui. Pareceu injusto para mim. Pareceu assim, que eu que desenvolvia a ideia, ia atrás, vendia para o cliente, ajudava esse fornecedor a desenvolver o protótipo, aprovava, eu buscava, eu levava, eu vendia, eu cobrava, e aí ele estava ficando com a maior parte do lucro, e aí eu comecei a ver, gente, tem algo aqui que não tá legal. Fiquei muito frustrada. Eu lembro até hoje que era dia 30 de dezembro, quando eu fiz o fechamento financeiro. E aí, quando eu olhei, passou umas 2 horas, me ligou uma das fornecedoras falando assim, Giza, eu não queria terminar o ano sem te dizer que graças ao trabalho da Merak e o apoio que você me deu no desenvolvimento, né, dos meus produtos, eu consegui esse ano pagar todos os meses o meu aluguel, eu da minha mãe em dia. Nossa. E eu tinha me perguntado, o que eu tô fazendo com esse negócio? Daí, naquele momento, eu entendi que eu não estava tendo aquele negócio para atender os clientes, eu estava tendo aquele negócio para ajudar os empreendedores. E aí foi quando eu decidi encerrar meus atendimentos de clientes e focar nas consultorias, que podiam ser inclusive online. E aí eu disse pro meu marido, olha, eu vou focar nas consultorias, nas mentorias, vou transformar num outro formato. E eu falei para ele, eu vou criar um método próprio, Giza Souza. Mas na época eu achava que era para festas, fornecedores desse segmento. Caraca! Muito louco. Só que tudo que eu levava para ele eram as ferramentas que eu tinha usado comigo. Então eu sempre dizia assim, olha, eu sei que o seu ponto está nessa questão, por exemplo, financeira, ou da sua sociedade, ou da sucessão com os filhos. Mas você já sabe o que é para fazer, só que você não está conseguindo porque você não tem recurso interno. Ou seja, vamos tratar você Deixa primeiro. eu te ajudar nisso. Assim, é experimental. Funcionou para mim. Era assim. E as pessoas topavam. E aí foi quando eu comecei a ter resultado, pesquisa de campo, aplicação mesmo. Como eu vim do ambiente universitário, 9 anos trabalhando na universidade, sempre fui muito acadêmica. Então eu olhava para aquilo, e aí na inteligência intuitiva eu gosto de falar que tudo é resultado. Até quando você não tem uma interação, quando você mistura o guaraná com a água, isso não vira outra coisa, é um resultado. Porque você parte da observação.